João, capítulo 13, do versículo 21 ao 30, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo, que um de vós há de me trair. E então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando ele sobre o seu peito, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazem, fazei-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque, como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que mais é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Vamos repetir aqui, versículo 26, que diz assim: Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Versículo 22 também. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que faze, fazei-o depressa. Temos que estar muito atento nesta vida. Aleluia. Para sabermos se tais pessoas vêm da parte de Deus, Aleluia. ou da parte do diabo. Aleluia. Isso é importantíssimo saber disso. Aleluia. Mesmo sendo num dia de ceia, Aleluia. onde muitos até podem afirmar: não, aqui o inimigo nem aparece. Eu Aleluia. até queria acreditar nisso. Mas Aleluia. o inimigo de nossas almas está em todo lugar. Ele não pode ser onisciente, mas ele tem os seus agentes, que são os demônios, para levar a informação. Mas eu acredito que nesse dia, na última ceia, Jesus queria fazer a última ceia com o seu discípulo. Queria se despedir dos discípulos antes de ir embora para os céus. Imagine o coração de Jesus feliz, olhando para os discípulos, para os outros discípulos que ficaram aqueles anos, aquele período, aprendendo com Jesus, aprendendo a pregar, aprendendo a orar e libertar as pessoas das trevas, aprendendo os ensinamentos de Jesus. Só que Jesus recebe um recado do céu, e esse recado foi o seguinte: Jesus, a sua hora já é chegada. E quando Jesus percebe que o tempo já é chegado, o momento de partir, o momento de ir embora, o momento de voltar para o lugar de onde ele veio
que Jesus, como homem, também ele era filho de Deus. Ele via o futuro mais à frente daquilo o que estava próximo e perto de acontecer. No primeiro versículo já diz assim: e tendo dito Jesus isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Dos 12 discípulos de Jesus, um já estava capengando na feira há muito tempo, já não estava mais 100%, ou quer dizer, nunca teve 100%. Ele era 50% cristão e 50% mundano, mas ele disfarçava. Mas Jesus conhecia cada um dos seus discípulos. Ele sabia quem era quem. Ele sabia quem ia até o final. Ele sabia quem ia desviar e depois ia voltar. Ele sabia quem ia o trair. E até naquele momento da última ceia, ele quer se despedir do discípulo nessa vida, antes que viesse a acontecer o que já estava profetizado, premeditado, daquilo da vida de Jesus. E Jesus começa a dizer: olha, gente, no meio de vós um vai me trair. E os discípulos começam a olhar um para o outro: é quem, Senhor? É eu? É eu? É eu? É eu? Jesus podia apontar o traidor, mas ele não apontou o traidor. Aí o versículo 22 é interessante. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Mas Jesus estava olhando para o traidor, que era Judas Iscariote. Imagine o coração de Judas Iscariote. Deu aquele frio na hora. Ai, ele vai me entregar aqui nessa ceia. Só que Jesus não falou quem era. Aí o versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu peito. E então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava. Jesus não podia mentir, irmão. Como Jesus amava aquele discípulo e Pedro sabia, Pedro faz um sinal. Um daquele discípulo, que é o discípulo que Jesus amava, percebeu e faz a pergunta a Jesus. E inclinando ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus olha para os discípulos, para os 12 discípulos, e responde. Versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Só que Jesus não deu só Judas. Ele fez Judas participar. Pedro, Tiago, Mateus e todos que estavam ali naquele dia. Como identificar quem Jesus falava? Não tinha como identificar. Aí o que acontece? Aleluia. Versículo 27. Irmãos, irmãs, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo, aqui no rodapé da Bíblia, os autores Mateus, Marcos, Lucas e João, todos quatro fizeram a biografia desse momento de Jesus Cristo na última ceia. Eu li todos os quatro evangelhos nessa parte. E Jesus ali naquele dia, na última ceia, estava muito preocupado. Não só por aquele que ia o trair, mas por aquilo que ainda ia acontecer sobre a face da
Judas. Olha quem estava na Santa Ceia também. Satanás estava também na última ceia. Jesus só chamou os 12 discípulos, mas o diabo foi sem ser convidado. E o interessante, quando é coisa para revolucionar, mesmo que seja para destruir alguma coisa, destruir a vida de alguém, se for para revolucionar e chamar a atenção, o próprio Satanás vai para praticar a maldade. Nesse dia, Satanás não enviou nenhum demônio da hierarquia maior, não enviou nenhum espírito maligno. Eu acredito que para esse dia, muitos demônios até se ofereceram. Patrão, deixa que eu vou. Aí o Satanás, não. Isso é história. Quem vai sou eu. A Dona Morte aparece. Patrão, deixa que eu vou. E Satanás diz, não, eu vou. Isso é história. Mas como que você vai penetrar na última ceia? Como que você vai participar lá, Satã? Aí o diabo diz, eu já tenho um que se vendeu. Desde o início, ele é apóstolo, mas nunca foi firme na fé. Ele é materialista. Ele segue segundo o curso desse mundo. Eu vou pegar carona nele e vou entrar através dele. E assim aconteceu, irmão. Quando Jesus está dando a última ceia, ele está feliz, ele está alegre, está se despedindo dos discípulos, sem os discípulos perceber que era a última ceia. Entre os discípulos, Jesus olha, e entre os discípulos, Jesus vê o próprio Satanás. Porque nos 4 evangelhos assim diz, e Jesus olha, eis que um de vós há de me trair, e um de vós é o diabo. Os discípulos olhando um para o outro, é eu, Senhor, 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 é eu, Senhor. E Jesus está ali olhando para a cara de Satanás, no meio dos discípulos, e o Satanás olhando para Jesus. Imagine, irmão, Jesus poderia ter usado a autoridade e poder dele, e com a autoridade e poder ele falar em nome do Deus de Israel, em meu nome, retira-te daqui da última ceia agora, Senhor, eu não quero você aqui. Mas não, Jesus permitiu tudo acontecer. Por quê, irmão? Porque já estava profetizado. Irmãos, até acerca da traição de Judas Iscariotes já se falava no livro de Salmos 22. E como ele ia se desgraçar. Por isso que nós temos que entender o mundo espiritual. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus na sua profundidade. Por isso que nós temos que se desprender das coisas dessa vida. Porque as coisas dessa vida é passageira. A Bíblia diz que o mundo passa e a sua consciência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o que eu vejo, irmão, as pessoas apegadas às coisas dessa vida, apegadas a sentimentos, apegadas aos materiais, se deixando se persuadir por Satanás dos demônios, se deixando se levar pelos desejos da carne. Deus me chamou assim como Ele chamou e nos despertou para essa obra. Essa igreja é a igreja da Bíblia. Essa igreja é a igreja da separação. Essa igreja é a igreja dos crentes que conhece a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Aleluia. Quando Judas, um dos discípulos, toca na
última ceia. Olha quem entra nele, em Judas Iscariote. Versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazei depressa. Nessa parte aqui, irmão, eu às vezes eu ficava horas em casa meditando só nesse versículo. Por quê, irmão? Por que você ficava horas? Sabe por causa de quê? Olha a conotação das palavras. Olha a colocação do verbo. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que fazei depressa. Imagine Judas possuído. E Jesus diz: o que fazer depressa. Só que aí Jesus não estava falando com Judas Iscariote. Ele estava dando um recado direto para o diabo, que estava manifestando em Judas. E dá-lhe Judas possuído. Aí Jesus diz: o que fazei depressa. Aí dá-lhe Judas. Mas não era mais Judas, era o diabo. E vai embora. Judas vai embora possuído pelo Satanás. É a Bíblia que diz, irmão. Não estou inventando, aumentando e diminuindo. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada na sua originalidade 100%. Esse negócio não tem nada a ver. Deus só quer o coração. Não se precisa escrever. Isso é verbo do diabo. Isso é distorção da escritura. Quando Judas fica possuído pelo próprio diabo, ele vai embora, saindo, se retirando daquela última ceia. O Satanás leva aquele cadáver possuído nele, indo aos principais dos sacerdotes, indo aos religiosos que queriam o mal de Cristo. Tanto Judas possuído, assim como os sacerdotes naquele período estavam possuídos também, sendo manipulados pelo demônio. Mas tudo era a permissão de Deus, para que se cumprisse essa escritura, para que Jesus viesse a morrer, ressuscitar e ao terceiro dia estar, meu Deus do céu, todos os dias entre nós. Quando Judas vai até os sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, ele fala aonde seria a última oração de Cristo. O que acontece? Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. E o final a gente sabe o que aconteceu. Aí o versículo 28, olha só como é que é as coisas, irmão. Jesus falou que na última ceia havia um traidor. Jesus falou que era aquele da bocado. Jesus, quando deu bocado a Judas, Judas ficou possuído, inconsciente, e Jesus fala direto com o próprio Satanás. Ele já não era mais Judas, e diz: fazia depressa. Mas em momento nenhum Jesus falou: olha, meu discípulo, o traidor acabou de sair. Você vê aqui agora, versículo 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito dissera isso. Ali estava uma guerra, irmão, espiritual. Ali estava uma batalha. Na última ceia, Jesus se despediu dos discípulos. O diabo vai ali para querer estragar a festa. Por isso que a Bíblia diz: discernir os espíritos, para saber se provém de Deus ou não. Aí nenhum dos discípulos compreendeu. Jesus falou tudinho ali, irmão. Aquele a quem eu dei o bocado, deu primeiramente a Judas. Só que quando Jesus dá a Judas, ele dá a Pedro, dá a Marcos,
está João, está todos que estão ali, então não deu para perceber. Mas em momento nenhum Jesus omitiu. Aqui é o local. Quando ele dá Judas, irmão, por isso que nós temos que meditar essa palavra. Que o inimigo de nossas almas, ele tem as suas estratégias ardis. A Bíblia diz que ele joga dardos inflamados do inferno. E muitos são atingidos. Só que aqui Judas não foi só atingido, ele foi possuído. Porque a Bíblia diz que entrou nele, não ficou do lado de fora. Por isso que eu procuro entender a Bíblia Sagrada, o seu momento espiritual. Eu não corro da verdade. Não corro. Eu procuro entender a verdade, irmão. Eu procuro entender a verdade. Aí eu fiquei lendo um bom tempo essa passagem bíblica, só nesse versículo. Aí eu fui para o livro de Salmos, Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os tem, os livra e os guarda de todo mal. Olha só, redor, irmão. Aí você vai para Pedro que diz assim: porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ué? Então tem como compreender as coisas, irmão. Redor, derredor. Você, redor e derredor. Ao teu redor o anjo está te guardando. Ao derredor está o diabo buscando a quem possa tragar. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Só que aqui, Judas Iscariote não foi só nesse dia, irmão. Ele já estava dando lugar ao diabo, já tinha muito e muito tempo. Ele era um dos discípulos que muito reclamava, muito murmurava. Aí o que acontece? Nenhum dos discípulos compreende. Aí o versículo 29 diz assim, ó: porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra para nós o que é necessário para a festa, ou que desse alguma esmola aos pobres. Uma hora daquela, irmão. Uma hora daquela. Ninguém compreendeu nada e também Jesus não fez questão de falar. Porque Jesus já sabia que eram os seus momentos finais sobre a face da terra, irmão. Tem coisa que é melhor a gente deixar para lá do que tentar explicar para pessoas que não nos compreendem, irmão. Aí o que acontece? Deu andamento na vida deles ali. Jesus continua se alegando com os discípulos, conversando, orientando. Falou: meu discípulo, eu muito queria fazer essa ceia convosco, celebrar. Eu queria muito essa participação entre vós aqui na terra. Foi muito bom esse dia de hoje, tá? Muito obrigado por vocês virem participar comigo na última ceia. Eu acredito que até um dos discípulos falou assim: mas Senhor, Judas é mal educado, né? Saiu assim? Deixa ele, deixa. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Aí o último versículo diz: e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Por isso, irmãos, irmãs, Aleluia. todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, temos que ter muito cuidado com a nossa vida. Na ceia, na igreja, no trabalho, na rua, na condução, em todo o lugar. Quando
você estiver conversando com alguém, aonde você estiver, procure perceber se a pessoa está sóbrio, se a pessoa está lúcido. Como, irmão? Como? Jesus te ensinou a discernir os espíritos para saber se provém de Deus ou não. Eu hoje estou assim. No trabalho, em casa, na rua, na condução, aonde eu estiver, com quem eu estiver, estou conversando com a pessoa, estou olhando. Em espírito estou perguntando a Deus. Em espírito eu estou falando com Deus na minha mente. Deus, é a pessoa? É o demônio? Ou é o teu espírito? Conversando com quem, Deus? Glórias a Deus. Isso que é o discernimento que a Bíblia diz. Você tem que procurar perceber se você está conversando com a pessoa ou se o demônio